O Cerrado é considerado um dos principais berços de água do país. Abastece usinas hidrelétricas de norte a sul. Também tem grandes reservas subterrâneas de água doce, mas está ameaçado. Com o avanço do agronegócio e o uso desordenado do solo, o Cerrado é o bioma que mais sofreu nas mãos do homem depois da Mata Atlântica. É o que você vai ver hoje na série Água, do descaso à escassez. Mais de um quinto das terras brasileiras estão no Cerrado. É o segundo maior bioma do país, atrás apenas da Amazônia, e ocupa uma faixa que corta toda a região central. Por isso mesmo, faz a ponte com a própria Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Só não faz divisa com os Pampas, mas é o berço das águas que abastecem, inclusive, o sul do país. No caso da Bacia do Paraná, no território brasileiro, 50% da água que passa em Itaipu vem do bioma cerrado. O Pantanal é um ambiente totalmente dependente das águas do bioma cerrado. O balanço hídrico no Pantanal é negativo, então se não fosse essas águas do cerrado, o Pantanal seria hoje uma outra coisa que não o ambiente que lá nós temos hoje em dia. O Cerrado abriga também as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul e alimenta 3 dos maiores aquíferos do mundo, reservatórios subterrâneos imensos que abastecem rios e nascentes. Não é à toa que o Cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Mas os tempos de fartura não existem mais. Nossos estudos comprovam que pelo menos 10 rios secam, desaparecem totalmente por ano. O Cerrado é como uma floresta de cabeça para baixo. Apenas 1/3 da planta fica acima do nível do solo. Os outros 2/3 estão debaixo da terra. Com raízes mais longas, mais água é captada. Só que depois da Mata Atlântica, o bioma foi o que mais sofreu nas mãos do homem. É ainda a área de conservação com menor porcentagem de proteção do mundo. No Distrito Federal, bem perto da divisa com Goiás, a Estação Ecológica de Águas Emendadas é um desses oásis, mas nem a visita controlada impede a degradação. A nascente Cascarra fica poucos metros mata dentro e esta é a Lagoa Cascarra, ou o que sobrou dela. Antes, esse espaço todo aqui ficava debaixo d'água, inclusive onde eu estou agora. Hoje não, o curso da água segue só por esse trecho central. O problema está ao redor da unidade de conservação e um levantamento recente tem preocupado especialistas. Esse estudo já apontou uma diminuição da quantidade de água na estação ecológica. Por quê? Porque a gente teve um uso e ocupação do solo muito desenfreado no entorno da unidade. E não só em torno da unidade. A escassez de água no Cerrado é uma realidade em vários locais. E as principais causas são a falta de chuva, o avanço do agronegócio e a ocupação desordenada do solo, como as invasões. Principalmente em regiões mais, digamos, aglomerados urbanos, né, onde você tem o uso e ocupação do solo cada vez mais deteriorado, nem sempre planejado, grande parte não planejado. Este pesquisador, que fundou em Goiânia um instituto dedicado ao Cerrado, culpa o avanço do agronegócio. São vários fatores, né? Mas o principal deles foi a retirada da vegetal natural nativa. E isso se deu em função de um modelo econômico desenfreado que incentivou a produção maciça de monoculturas no Cerrado, que demanda uma grande quantidade de água. Já este professor discorda e diz que a perda de água na agricultura brasileira é de 25%, quase metade do que é desperdiçado em outros países. Mas admite que é preciso ser mais eficiente. A agricultura irrigada, ela bem controlada, tem possibilidade de ter eficiências superiores a 90%, 95%. Segundo a Organização das Nações Unidas, a produção de alimentos é responsável por 72% do consumo de água no país. Mas os números estão dentro da média mundial. No mundo inteiro é entre 60% e 70%, então 72% está dentro
dos patamares esperados para um país em desenvolvimento e com uma agricultura que tem mais de 6 milhões de hectares em irrigação, né? Só que foi nos campos do Cerrado que a falta d'água chegou primeiro. Apesar das chuvas recentes, a zona rural sofreu no começo do ano. Foram mais de 20 dias consecutivos de calor intenso e nenhuma gota d'água. Toda essa área amarela e verde da plantação é considerada normal. Já o trecho cinza, ao longo também aqui da plantação, é o trecho que queimou, é a planta de soja que queimou. A gente tem vários exemplos, aqui perto há alguns, da vagem da soja. Há poucos grãos aqui dentro ou nenhum. É a prova do prejuízo do agricultor. Como não tem sistema de irrigação, o Clóvis depende da chuva. Sem água na hora certa, ele perdeu parte da produção. São perdas, né? Perda de 20%, 30%, 40%, dependendo da área. A gente está numa área de soja. O que você perdeu aqui? Aqui a gente estima mais ou menos de 20% a 30% ou mais. A chuva passou de 1.500 milímetros por ano em média para 1.200. Além disso, nós temos percebido uma tendência de encurtamento desse período de chuva, ou seja, um alastramento do período de seca. Isso muda bastante o ciclo hidrológico, faz com que nossos solos fiquem mais secos, o lençol freático desça, seja rebaixado, e isso afeta diretamente em todo o regime de vazão de nossos rios. Com toda essa ameaça ao cerrado e a preservação da água no país, todos os setores devem trabalhar juntos na manutenção do bioma. É claro que tem que ter agricultura, porque senão nós vamos comer o quê? Você está entendendo? É claro que tem que ter criatório de gado, etc. Senão você vai sobreviver de quê? Claro que tem que ter indústria, claro que tem que ter moradia para as pessoas, mas isso tem que ser feito de forma sustentável. Amanhã vamos falar da transposição do Rio São Francisco, que vai levar água para o semiárido nordestino.